Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos aqui ao perfil Francinaldo Underline Metamédico. Hoje, quinta-feira, dia 31 de outubro, e a gente vai falar de um tema muito interessante aqui hoje. Nós temos uma convidada muito especial, ela já está entrando aqui já para participar com a gente. Obrigado a todos que estão aqui, o André Leite, Robecaorama, Flávio Pacheco, grande Flávio, obrigado. Quero saber se o áudio tá tudo ok, se vocês estão ouvindo bem. Tá sem som, pessoal? Estão conseguindo me ouvir? Estão ouvindo bem? Deixa eu ver aqui. Opa. E agora? Vejam se estão ouvindo bem. Se tiver sem som, eu saio e entro novamente. Estão me ouvindo bem, pessoal? Ah, o Flávio falou que está ouvindo bem. O André Leite também. Rebeca Oramos também está ouvindo bem. Pessoal, muito bom. Obrigado por estarem aqui hoje. O Júnior Ludovice também entrou. Carla Renata Meira também entrou. Tá ouvindo bem aí o pessoal, né? Tá todo mundo ouvindo bem? Dê um joinha aí se o pessoal tá ouvindo bem aí. Giane Ricardo também colocou aqui que tá ouvindo bem. Então, pessoal, tô aguardando aí a doutora Michele entrar aqui para nossa live, participar aqui com a gente. E hoje a gente vai falar sobre a saúde financeira também é saúde física, né? Aqui no perfil a gente fala muito sobre a saúde financeira, gestão de carreira, sucesso na carreira, mas a gente tem que lembrar que de nada adianta ser a pessoa mais rica do cemitério, né? A gente tem que ter uma saúde física também, uma saúde mental, e a saúde financeira está intimamente relacionada com as outras formas de saúde. Por isso é muito importante a gente também entender como que uma influencia a outra. E aí eu conheci o perfil Médicos Atletas, olha que legal. O pessoal tá quietinho aqui, né? Será que tá todo mundo ok aí? Todo mundo ouvindo bem? Só quero ter certeza que a conexão tá ok, né? Para não ter nenhum tipo de contratempo, tá? Tá tudo ok? Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Tá todo mundo bem, né? Tá ouvindo bem aqui? Então, deixa eu ver aqui o pessoal entrando, ok? Acho que a conexão tá um pouquinho lenta, mas tá funcionando, ok. Então, pessoal, a gente tem que pensar também na questão da saúde física, né? Da saúde mental, de outros aspectos da nossa saúde. Olha, a Michelle acabou de entrar aqui, eu acho que agora a conexão funcionou melhor. Deixa eu já chamá-la aqui. Adicionar, deixar de seguir não. Michelle, só me convida, né? Manda um convite aí para participar da live aqui comigo, tá? Que tá bem legal aqui. E aí, pessoal, a gente tem que ter também... ela aceitou aqui, já vou colocar... Deixa ela entrar aqui. Bom, todo mundo aqui certamente já sabe dos benefícios, né, de se ter, de praticar atividade física. Oi, Michele, boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem? Tá conseguindo me ouvir bem? Tô ouvindo sim. Ah, tá bom então, Michele, boa noite. Seja bem-vinda aqui à nossa live. Obrigado aí por ter acatado aí o convite, tá? Eu já sigo o perfil Médicos Atletas já tem um tempo e eu disse, tenho que fazer uma live com ela aí, que a gente tem que mostrar para os colegas aí que de nada adianta ser a pessoa mais rica do cemitério, né? A gente tem que Exatamente. a gente fala muito aqui de finanças, de carreira, de sucesso, que é o nosso perfil aqui o nosso DNA aqui do perfil Metamédico, mas a gente tem que cuidar também da saúde física, da saúde mental, né? Tem que praticar atividade física, tem que ter hábitos saudáveis de vida, com certeza, né? E como a gente estava falando nos bastidores, né, que tem muita relação entre a saúde física, mental e também a financeira, né? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Eu estava vendo os trabalhos aqui, já começando aqui o nosso bate-papo,
Pessoal, tá todo mundo ouvindo bem aqui? Tá tudo ok com o áudio? Se tiver algum problema, avisem a gente. E eu já vou pedir aqui de antemão que vocês peguem esse aviãozinho aqui e passem para pelo menos 3 pessoas do perfil de vocês, para que a gente possa trazer o máximo possível de pessoas para essa live. Eu tô Porque, mandando também. tá bom, eu vou mandar aqui já. Porque pouca gente fala dessa relação, né, entre saúde financeira e saúde física, saúde mental e outros aspectos, né? Verdade. Sem dúvida nenhuma, está tudo muito interligado, né? Tá tudo muito interligado. Então, eu estava vendo uns trabalhos aqui, Michele. Tem um trabalho sul-africano de 2017 que mostra que a preocupação com os aspectos financeiros aumenta em mais ou menos 13 vezes o risco de infarto, né? Caramba. É um dado interessante, o trabalho tem as suas limitações, sem dúvida nenhuma, mas é algo assim para a gente pensar, né? Realmente. E se a gente juntar isso com outros hábitos, assim, né? Com sedentarismo, juntar com tabagismo, ingestão excessiva de bebida alcoólica, certamente isso tudo contribui, né? Mas eu quero te É, dar as boas-vindas aqui, você pode falar, fique à vontade, que a não, gente vai ter muita coisa para você falou, conversar aqui. você falou isso, eu estava aqui já, né, fosforilando. Interessante. Realmente, como que essa é, falta de saúde financeira, né, esse desequilíbrio, né, essa falta de organização financeira tem um impacto muito grande na saúde mental. Nos relacionamentos. Uma outra coisa que eu vejo também muita relação é muito comum a frase, né, no mundo no mundo leigo, né, dizer que o casamento geralmente acaba por uma falta de dinheiro ou uma Uhum, falta de organização financeira. Então, é porque eu estava pensando exatamente na época da pandemia, uhum, que teve, eu acho que até muitos estudos saíram até nessa época, porque as pessoas se viram, as pessoas que não tinham, foi algo muito abrupto, né? Muito uhum. agudo, surgiu a pandemia, todo mundo trancado em casa, quem não tinha suas finanças, suas reservas de emergência, um emprego estável, né, onde conseguisse continuar recebendo, foi impactado, teve esse impacto financeiro, aí se somou com a, o relacionamento, né? Que aí as pessoas ficaram mais em casa, e aí você via mais relacionamentos terminando por causa da parte financeira, por conta também dessa questão do. Fora esse estresse, então, como que essa desorganização, esse desequilíbrio, essa falta de preparo financeiro impactou, né, na pandemia, que foi algo de surpresa, né? Então, e o dano de saúde mental que a gente teve por conta da pandemia. Porque se fala muito, né, da depressão, do estresse, né, de tudo que a pandemia trouxe de prejuízo para a saúde mental relacionada à doença, ao Exato. medo de morrer, tudo. Mas e a parte financeira de pessoas que foram pegas totalmente desprevenidas? Então você falou do infarto, eu falei, cara, dá para fazer muito estudo relacionado à falta de saúde financeira, né? Ah, sem dúvida nenhuma. E a gente pode falar aqui que a medicina, né, ela é um cônjuge muito ciumento, né? Ela não, Verdade. ela não deixa você cuidar das suas finanças e muito menos da sua atividade física. Se você permitir, É, ela toma todo o seu tempo. E o pior, você fica na crença de que esse é o caminho e que isso vai te trazer bons frutos depois, né? é Claro, verdade. todos nós temos essa ideia, mas a realidade tem se mostrado até diferente do que aquilo que a gente acredita, tá? Mas eu queria te apresentar primeiro aqui para o nosso público, tá? O pessoal aí está chegando aqui. Bom, a doutora Michele, é Wada Michele ou é Vada que se pronuncia? Bom, se fala Wada, mas sempre escuto Vada. Então Mas é pronto. japonês, o sobrenome é japonês. Então, a doutora Michele Vada Monteiro, ela é médica pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, anestesiologista, fundadora do movimento Médicos Atletas. Olha que legal, que coisa linda, né? Que atitude linda. Conselheira do jornal O Médico, diretora do Exercise Medicine Brasil,
mentora da MEV Brasil, depois você pode falar um pouquinho aí pra gente, membro da SAERJ, que eu Essa imagino que seja é a Sociedade de Anestesiologia, né? de Anestesiologia do Rio, da SBA, que deve ser a Sociedade Brasileira de Anestesiologia, e membro do CBMEV, É tá? o Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida. Pronto. E além disso, ela coordena, aqui está como coordenadora, né? Mas eu imagino que você seja uma das autoras também do livro, né? Médicos Atletas, né? São 23 hábitos e uma única paixão 23 e trajetórias. trajetórias, exatamente. E uma única paixão que é o esporte, né? E também autora de um artigo, eu imagino que um de vários, né? E que a gente vai falar aqui um pouco dele sobre a questão da prática de atividade física dentre os colegas médicos, né? E eu já me enquadrei nisso. Houve uma época aí que eu vivia de plantão comendo pizza, comendo McDonald's direto, sem nenhuma atividade física, e aí a gente teve que mudar, né? Ó, o pessoal da Negócios e Destaque está aqui, sejam bem-vindos aí, deve ser o William Beckman, imagino que é ele. O pessoal que está chegando aqui que ainda não segue o perfil, siga, que vai ser muito legal. A gente está chegando em 10 mil seguidores aqui no perfil, tá? Olha, o doutor investidor já está colocando aqui que precisa melhorar essa parte aí. É É verdade, isso aí. viu? Todos nós precisamos, tá? Então, Michele, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, é claro, do que é o Médicos Atletas, né? De como surgiu esse movimento, para a gente inspirar os colegas que estão aqui, porque muitos aqui já sabem como ganhar dinheiro, já sabem cuidar até do dinheiro que ganham, mas eles não sabem cuidar da saúde física ainda, nem tanto, acaba sendo negligenciado, e você tem, digamos assim, bastante ferramentas para fazer isso. É, então, bom, é uma Fique longa à vontade. história. Não, é uma longa história, né? É, você já me apresentou muito bem e eu, como deu para perceber, né? Eu não sou da especialidade, de especialidades de áreas esportivas, né? Que é muito comum pensar em isso. Poxa, Michele, mas médicos atletas você criou, você é médica do esporte, né? Ou nutróloga. Não, eu sou anestesista, trabalho como anestesista, sou casada com um médio atleta, eu chamo no movimento, né? Os médicos atletas eu chamo de médio atleta, e eu sou casada com um médio atleta que também é apaixonado por esportes como eu, e cirurgião vascular, então também não tem nada a ver Não com tem, né? esporte. Como isso surgiu, né? A gente numa viagem de família, eu estava conversando com ele, a gente já está junto há 19 anos, então a gente conversando tudo. Eu falei assim, Fábio, não é possível que a gente não conheça colegas que pratiquem esporte como a gente, como assim? E aí, rebobinando um pouquinho mais, né? Abrir um parênteses. Eu sou uma pessoa meio que questionadora, sou Isso. aquela, sabe, aquela aluna que não se conforma muito fácil. Tudo que eu recebo de informação ou eu observo, que eu sou muito observadora também, eu falo, gente, não é possível. Então, lá em 2003, quando eu entrei para a faculdade, eu fiz de 2003 a 2008, naquela época eu já fui impactada pelo estilo de vida dos meus colegas. Porque eu Uhum. sempre apaixonada por esportes, né? Na época eu fazia capoeira, musculação, Olha que legal. spinning. Na época, aí eu vou contar a minha trajetória esportiva nesse ínterim aí, desse parêntese. Eu peguei e observava todo mundo, né, levando a vida ou estudando muito, né, sempre conciliando muito estudo. O médico tem essa característica, muito estudo e muito muito eu posso, né? Muito dia Eu do posso. lixo, muito eu mereço, eu posso, Isso. né? E aí vai para as chopadas. Nada contra, eu também ia, mas eu não deixava religiosamente, multiatleta, isso aí. Eu Exato, né? religiosamente chegava, né, vocês vão ver mais coisa que eu já fiz. E aí eu não deixava de ir para academia, fazia lá, eu era muito religiosa nisso porque eu sentia e ainda sinto um benefício absurdo nos estudos, na organização, tudo. Ok. O tempo foi passando, eu falei, bom, agora. E o meu sonho ao longo da faculdade sempre foi surfar, porém minha mãe não deixava. Eu casei no final da faculdade, quando eu conheci o Fábio, ele era residente R3, R1 de vascular. E aí,
na mesma, ele fez outra faculdade, mas no mesmo hospital. E aí eu cheguei e quando eu casei, eu falei assim, não, aí eu falei, eu vou formar, vou passar para residência e vou tentar o meu esporte, que é o surf. Sim. E foi quando, em 2009, né, no ano seguinte, eu peguei, fiz passei para anestesia no Hospital Militar, que é o da Marinha do Brasil, Marcílio Dias, e eu falei assim, gente, não é possível, eu vou fazer anestesia, que é punk, no Hospital Militar, eu preciso de uma válvula de escape efetiva. E aí eu nunca mais me esqueço, eu saí da matrícula da residência e fui para fazer a matrícula que eu já tinha pesquisado da escolinha de surf. Isso Olha com que 20 legal. e poucos anos. Não comecei a surfar na infância, como a Uhum. maioria dos meus colegas, médio atletas e surfistas. Beleza. E aí foi a melhor válvula de escape, porque aí ao longo desses 3 anos de residência, que conhecida como anestesista surfistinha, o hospital inteiro, eu sei quem é a Michelle, é a surfista. Enfim, Legal. consegui conciliar e ao longo dessa trajetória também, o que eu observava? Quando você fala, eu tô indo pra academia, eu tô indo surfar, principalmente o surf, que tem uma... Agora menos, mas antigamente, é um esporte de vagabundo, é um esporte de quem não quer nada. E eu provei que não era assim. Né? A gente fazia as provas de residência anuais, né? Minhas médias eram sempre as melhores, eu sempre estudando, então eu conseguia organizar tudo. E aí, tanto que eu virei staff no mesmo hospital que eu fiz a residência e minha sala ficava lotada. Eu tenho alguns pupilos que foram meus residentes que fizeram surf por causa de mim. E aí eu cheguei e falei assim, cara, aí que tá o segredo, Uhum. né? O estilo de vida da gente faz com que a gente melhore na performance do trabalho, do estudo, na Exato. alimentação. Minha alimentação, sono, tudo começou a melhorar ainda mais. Ok. Aí, só em 2019 eu estava nessa viagem com a família e eu falei, Fábio, não é possível, isso é uma característica do Rio, deve ser. Aí eu estava começando a mexer, adoro redes sociais, adoro internet, adoro tecnologia, comecei a mexer no Instagram, falei assim, vou criar uma conta. E aí eu falei, vou criar médicos atletas. Ele, caraca, você tá doida? Eu falei, não, eu preciso conhecer. E atleta é uma palavra que eu sempre gostei. E aí eu já trago Uhum. esse conceito do atleta no movimento. O que é Uhum. um atleta? É claro, se você for pegar a definição do dicionário, pegar a definição enfim, o que é um atleta? Um atleta é uma pessoa que compete, que conquista medalhas, premiações, né? Só Uhum. que o que eu enxergo? Como eu sempre assisti muito esporte, né? Eu vejo que o atleta ele tem uma vida para ter aquela. Claro, a vida de atleta é uma vida sofrida, que gera lesões. Claro que tem a Sim. parte negativa, mas a parte positiva do ser atleta é a rotina, é a disciplina, é o autocuidado, é o foco, a motivação. Então, eu falei assim, gente, o médico ele precisa ter isso, ele precisa equilibrar essa vida. Então, o que é um médico atleta? O médico atleta não é um médico medalhista, claro que pode ser, deve ser, se a pessoa quiser e tiver esse sonho. A gente vê que tem muitos colegas que querem ser maratonistas, querem ser Ironman, né? Que é um título lindo. Mas não é isso, não é, eu não tenho medalha, eu não tenho pódio, eu não sou Ironman, eu não sou campeão do surf. Não, não é isso. Você pode ser médico atleta pelo simples fato de equilibrar, de tentar conciliar essa rotina profissional que a gente tem, que é agitada e cansativa, com uma vida saudável e ativa. Isso é um médico atleta. E Olha que hoje, legal. e aí eu criei esse perfil que eu conheci pessoas do Brasil todo, médicos e estudantes de medicina do Brasil todo, eu acabei, né, sendo impulsionada aí pela energia do esporte a unir essas pessoas. Então, hoje, o Médicos Atletas, ele é a maior comunidade, né, de médicos e estudantes de medicina que levam a vida mais saudável e ativa. E sempre buscando a prática de esporte. Né? Então, é isso. Olha só, que legal, hein, pessoal? É muito importante, né? O pessoal que está aqui nos ouvindo, o pessoal que está chegando aí, entender isso, né? Você falou uma coisa no começo, Michele, que casa direitinho com a questão financeira, já que a gente está falando aqui dos dois mundos, né? Que é o quê? Eu mereço, eu posso. Então, o que a gente vê hoje
São os colegas médicos trabalhando muito, ganhando até bem, mas não enriquecendo. No Gastam final das muito. contas, eles, ou porque não se organizam, né? Na verdade, a maior parte acaba trabalhando para enriquecer os outros, Ah, né? Para entendi. enriquecer as operadoras de saúde, para enriquecer as OS, para enriquecer o governo, para enriquecer as instituições financeiras, e ele mesmo acaba não enriquecendo. E isso ao longo do tempo vai desgastando, vai tomando, vai deixando a pessoa estressada, dormindo mal, se alimentando mal, não tendo tempo para praticar atividade física, não tendo tempo para cuidar da família, para ter um relacionamento com os amigos, enfim. E aí, realmente, chega um ponto quando ele percebe isso, aos que percebem, já está com 50, 55, 60 anos, e aí já está num caminho meio sem volta, né? Sem volta. E felizmente a gente tem conseguido ajudar aí muitas pessoas de várias formas, a vários colegas, né, a tomarem um caminho diferente, tá? Então, realmente, essa questão financeira, quer dizer, a sua saúde financeira, ela se traduz numa saúde física também para você, numa saúde mental. Você tem mais tempo. Inclusive, no trabalho que você fez lá na Santa Casa de São Paulo, queria que você falasse um pouco aqui. A principal razão para não se praticar atividade física é a falta de tempo, correto? Pelo menos é o que foi mostrado pelos colegas, né? O que foi atribuído, né? O que eles responderam como sendo a principal causa. Exatamente. Na verdade, assim, esse trabalho que a gente fez foi aí, continuando um pouco da história, eu fiz o Sim. perfil, tudo. Conheci, né? Comecei a repostar, a contar a história de colegas que já praticavam esporte. E eu achei que seria só isso. Eu não imaginava que existia um problema por Uhum. trás disso dentro da classe médica. E aí, o que, que aconteceu? Eu comecei a conhecer muitos colegas e eu comecei a receber mensagens, directs de colegas falando: olha, Michele, poxa, eu não sou assim, eu não consigo isso, eu não consigo conciliar, eu tô obeso, eu tô doente, eu tô com burnout. E aí eu falei: Uhum. opa, tem algum problema aí. Aí eu falei: ué, mas não consegue? E isso começou a me despertar uma curiosidade em estudar a classe médica e os estudantes de medicina. Então eu comecei a buscar literatura. Eu Uhum. falei, não, preciso encontrar. E aí eu fiquei igual uma doida procurando e eu comecei a observar que não tem literatura da classe médica brasileira. A Verdade. gente tem literatura de sedentarismo, de até o burnout. Agora a gente já tem depois da pandemia, né? Mas isso foi pré-pandemia. Foi no início da pandemia que a gente fez esse estudo. Então, naquela época, não tinha. E ainda tem pouco se a gente comparar o mundo todo. Eu tenho muita literatura, eu consigo encontrar muita coisa do mundo todo, né? De vários continentes, mas eu não consigo encontro pouco do Brasil. E Uhum. aí, e uma coisa também, é claro que a gente pode tomar como exemplo, mas quando se trata de estilo de vida e atividade física é um dos pilares, ela está muito relacionada à cultura. Então, por exemplo, dentro dos artigos dentro do próprio Estados Unidos, tinham estados que o médico era muito ativo e tinha estados que o médico era sedentário. Muito interessante isso, né? Por conta da cultura, do hábito mesmo. E aí, eu, loucamente procurando, conheci o Dr. Paulo Kertzmann, ele é ortopedista, ele é preceptor, né, dos residentes na Santa Casa de São Paulo. Para a gente fazer o trabalho e publicar e tudo, tinha que ter um CEP, né, Sim. uma organização, uma instituição. E aí, como eu não estava vinculada a mais nenhuma, eu peguei e ele já. E outra coincidência que ele já tinha feito um estudo desse com os residentes da ortopedia da Santa Casa. E tinha dado também tudo muito gritante. Aí ele falou: Michele, vamos fazer? Vamos. O movimento estava pequenininho, tinha, sei lá, 5 mil seguidores nessa época. Porque foi no início. Aí a gente fez um formulário, né, digital,
no Forms e disparamos isso para o Brasil todo. E a gente conseguiu 1.215 respostas naquela época. A gente está querendo repetir, já está se organizando para repetir, para ver se consegue uma coisa mais robusta. E a gente até na época comparou, né, se a pandemia deu algum impacto, né, comparando o pré e o PER, porque foi durante a pandemia. Então, desses 1.215 de médicos, aí foram só com médicos do Brasil todo, de diversas idades, especialidades, a gente viu que 71% não praticavam nem atividade física leve. Aí eu falei, caramba, como assim, né? E aí, eu tô até aqui procurando, deixa eu ver aqui na minha apresentação, o gráfico que eu tenho, que diz exatamente isso que você falou, que o médico, aqui, achei. O médico, ele bota, quando a gente pergunta assim, se você não pratica atividade física, por que não realiza? E aí eles dizem 59,7%, 60% diz que porque não tem o tempo. E aí eu falo, gente, mas como assim não ter tempo? E aí eu começo ao longo desse estudo, né, desses anos na comunidade do movimento, e conversa com um, conversa com outro, faz pesquisa, a gente começa a descobrir que temos falhas desde a formação, né? Exatamente. Porque a gente não vai fazer o que a gente não sabe. O mesmo acontece com a saúde financeira. Sem dúvida. Muitos não sabem nada sobre dinheiro, como não se sabe nada sobre exercício. E aí, como é que você vai fazer? Como é que você vai cuidar daquilo que você não sabe? Porque na faculdade de medicina, a gente aprende muito bem sobre a doença, sobre fisiologia, sobre como lidar com o paciente, mas a gente não aprende nada sobre a gente, não aprende nada sobre exercício físico, alimentação saudável, como cozinhar, que eu preciso dormir bem. E a gente até recomenda isso para os pacientes. Como é que você porque vai recomendar intuitivo, algo? Exato. É bem interessante. Como é que você vai recomendar dizer para o seu paciente, olha, pratique atividade física, durma 8 horas por dia, mas você está lá sedentário, né? Virando plantão, faz plantão, emenda plantão 24, emenda na rotina de 12, emenda em outro plantão de 24, faz 48. Gente, é enlouquecedor, né? E não há saúde que aguente isso. E aí é muito doido, porque no artigo, na pesquisa, quando a gente pergunta assim, mas você considera a prática de atividade física regular como uma parte importante no tratamento das doenças? 99% diz que sim. Então, aí eu faço sempre essa pergunta nas minhas palestras e eu pergunto para vocês, que vocês me respondam. Por que o médico sabe, mas não faz? Porque se ele sabe que é importante, por que ele não pratica atividade física? Por que ele não é mais ativo? Por que ele não sobe? Na minha residência, eu brigava, o pessoal, cara, falava, essa garota é doida. A fila enorme, dando voltas para ir para o 5º andar, que era o centro cirúrgico. E eu subindo e descendo de escada, subindo e descendo. Eu falei, gente, eu passava na fila e falei assim, vocês vão ficar aí, vocês vão chegar atrasados. Não, chegavam atrasados e ficavam na fila do elevador. Eu falei, cara, sobe 5 lances de escada e já chega, ó, endorfinado lá para fazer as anestesias, né? Legal. Então, é mais ou menos isso. E aí, esse estudo foi muito legal, porque começou a trazer um norte, né? E ele é muito bom, porque ele acaba, pelo menos no Brasil, ele acaba sendo citado por ter essa análise mais característica do brasileiro, né? E aí, uma coisa também que a gente vê no estudo, que é um gráfico também que eu apresento, é isso. Eu falava assim, beleza, a gente sabe, não faz, e por que não faz? E aí a gente fez uma pergunta sobre a prática de atividade física antes da graduação, durante e após a graduação. Então a gente pergunta assim, você praticava atividade física antes, durante, após? O gráfico mostra uma queda de 50% do nível da prática de atividade física. Então, e aí eu comecei a achar outros artigos na Revista Brasileira de Educação Médica, que tem vários artigos antigos até que estudam a formação médica, e aí mostram que a nossa formação médica ela é prejudicial para a nossa saúde. O modelo que é feito, né?
E É aí, claro, a gente precisa ter melhorias. e aí me permita agora colocar aqui que tudo isso que você colocou aqui é exato. Você pega tudo isso e transfere para a parte financeira da pessoa. O médico Exato. sabe que cuidar do dinheiro é importante, ele sabe que ele tem que fazer, mas ele não faz. E quando a gente pergunta por que, que ele não faz, por falta de tempo. Olha que interessante. É a mesma Gente, coisa, é a gente. mesma coisa. É a mesma coisa. E quando a gente vai, durante a pandemia, aqui, como você colocou essa questão do impacto da pandemia na atividade física, nas finanças, mais ou menos 80% dos médicos tiveram queda de cerca de 44% na renda. Eu fiz essa pesquisa. E 49% teve queda de mais de 50% na renda durante a pandemia. Isso porque, de Gente. acordo com a demografia médica, 93% dos médicos só dependem da medicina e 91% só dependem da assistência, que é o plantão, sobreaviso, consultório. Ou seja, se nós continuarmos a fazer o que todos fazem, nós vamos colher o que todos colhem. Basta ter que trabalhar muito. A nossa hora trabalhada está lá embaixo, viu, pessoal? Quem acha que o médico é bam, 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 assim, financiar, porque está entre as maiores rendas do Brasil, está. Mas o valor da hora trabalhada nossa gira em torno de 100, R$ 120, que é Qual muito é baixo para o nível a, de exigência que a gente tem. qual é a Então, para ganhar isso, qual é a quantidade de horas que o médico trabalha em média por semana? de acordo com a demografia médica, de 60 a 82 horas por semana. Gente. Ou seja, trabalhar 12 horas todo dia, de segunda a sexta, ou incluindo aí o sábado, uma parte do sábado, ou pegando um pouco do fim de semana, né? Agora eu tô entendendo por que que não tem tempo, Exato, não vai né? ter tempo nunca, né? Nunca, Nunca. porque o pouco tempo que sobra ali, o sujeito quer descansar, ele não É quer o que fazer eles, outra é o coisa. que todo mundo fala. É isso aí. Eu É quero isso dormir, aí. Michele. Eu Eu não quero quero ir dormir, para eu quero poder. academia. Exato. E de fato isso é verdade, viu, Michele? O médico vende muito barato o tempo dele. Então, falando aqui da parte financeira agora, nós entregamos o nosso tempo precioso a preço de banana para o mercado. Literalmente, eu estou falando aqui porque, inclusive, já disseram isso publicamente aí, né? Que o médico é barato, é abundante, tem em todo lugar e que ele não sabe o poder que ele tem. Então ele se entrega fácil, seja para o sistema, eu vou usar a palavra aqui, tá? Então, como você criou o conceito de médico-atleta, eu criei o conceito de metamédico. O que, que é um metamédico? É um médico que não sabe só medicina. Ele sabe criar negócios de sucesso, ele sabe aumentar seu faturamento, ele sabe fazer o dinheiro dele trabalhar para ele e ele sabe gerenciar o tempo para ser uma pessoa mais produtiva, fazer mais com menos e não mais ou menos, como a maioria faz aí. Então, são dois conceitos. Então, eu diria que o médico atleta também é um metamédico e vice-versa, né? Inclusive, eu estou aqui com o livro, ó, o livro Metamédico, e aqui na página 169, tá aqui, ó. Deixa eu abrir o meu aqui. Tá aqui, ó. É este que vos fala aqui, olha. Tá aqui. E eu falo muito claro, né? O metamédico pratica atividade física regular, seja na forma de prática de Ó, não é esporte, mentira não, hein, gente? ou simplesmente para manter o bem-estar físico. Essas atividades ajudam a aliviar o estresse e também a relaxar e ter ideias. É onde eu tenho as minhas maiores inspirações, assim, para coisa, é quando eu estou na academia, sabia? É muito Eu inspirador. também. Eu também. Exatamente. E aqui no livro da A Rose M. gente nem Kane, combinou, hein? pois Olha, é, gente, a gente nem combinou. A gente tá, ó, muito o livro, legal. você publicou o livro quando? 2022, Olha outubro só. de 2022, no Dia do Médico, dia 18 de Que outubro legal, de muito legal 2022. esse livro. Não, gente, olha só, eu tô com os livros do Francinaldo aqui, só que a gente é muito rápido, né? Então a gente decidiu fazer a live logo, mas eu vou ler e eu vou dando os meus feedbacks para vocês, tá? Fiquem tranquilos. Exatamente.
Quem ainda não leu, quem é do Médicos Atletas? Pronto, olha só, pessoal. Eu também recebi o artigo aqui da doutora Michele e já adquiri o livro Médicos Atletas, estou aguardando chegar e certamente a gente vai voltar aqui para falar mais disso sobre vocês aqui, sobre para vocês, tá? E olha, eu estou com esse livro também que eu aconselho todos vocês a lerem, ó. A Nova Ciência da Longevidade, da Rose N. Kane. É sensacional o livro. E uma das receitas para você viver mais e viver melhor, que é o subtítulo do livro, ó, Viva Muito e com Saúde, é a prática regular de atividade física. Eles estudaram o comportamento das chamadas zonas azuis do planeta, né, onde as pessoas vivem em média mais do que 100 anos. E analisaram esses comportamentos e viram o que é que eles têm em comum. E um desses comportamentos é a prática regular de atividade física, tá? Então, pessoal, a gente está diante aí de uma oportunidade, uma virada de chave na vida de vocês daqui para frente, que é o quê? Cuide da sua saúde financeira para que você tenha mais tempo livre, porque você vai gastar menos tempo para ganhar o dinheiro e vai ter mais tempo livre para cuidar da sua saúde física, da sua saúde mental e com isso ter mais qualidade de vida. Ou seja, você vai se tornar um médico atleta, né? E não só atleta de Olha só, competição, mas um atleta da vida mesmo, né? De inventei longevidade. agora uma expressão, metamédico atleta. Olha que legal, Olha, daí, gostei. Meta médico atleta, soa muito bem, viu? esse é Com certeza. completo. Exatamente. Então a gente tem que buscar isso. Eu, Michele, contando um pouco aqui da minha história também, eu aprendi muito sobre isso, assim, depois que eu atingi a independência financeira, tá? Eu atingi a independência financeira em 2017. A matéria está inclusive no portal Infomoney, né, que foi publicada. E desde lá eu comecei a fazer uma série de mudanças na minha vida, né? Fazer só o que eu gosto, não dar mais plantão, dormir todas as noites em casa, almoçar todos os dias em casa, levar meu filho na escola, viajar finais de semana, enfim. E uma das coisas também que eu passei a fazer foi atividade física. Foi uma das primeiras, muito também com o apoio da minha esposa, né, que ela é a minha grande incentivadora. E hoje eu pratico regularmente, né? Eu, inclusive, antes de vir para cá para a live, eu estava na academia com o meu personal, que ele mora em Brasília, mas a gente faz por tele. Olha só para vocês verem, né? Por telemedicina, vamos falar por teleacademia. E me ajuda mesmo. Realmente muda a vida da gente. Assim como como a questão financeira muda a vida, a prática de atividade física te deixa mais animado, tira realmente o estresse. Para mim é uma válvula de escape muito boa, me ajuda a ter novas ideias, a refletir mais sobre as coisas, me ajuda a me sentir mais disposto, me ajuda a enfrentar aí a correria do dia a dia de uma forma bem saudável. Sim, acho que eu posso dizer para você, Michele, hoje que, como é que eu te falo assim, não tem como não fazer mais. Eu diria assim, não tem mais como, porque hoje você tem academia em tudo quanto é lugar, você tem várias instruções na internet, você pode ter um personal à distância que nem eu, né? Então, Não tem não tem como, desculpa, né? não Não tem tem. desculpa. Não, e não tem como. Se você quiser ser longevo, e eu duvido aqui, eu posso perguntar para o público aqui, quem aqui não quer viver mais do que 100 anos? Eu duvido Exato. que alguém diga que não quer. Duvido. Ninguém quer viver pouco, a gente quer viver muito. Então, não tem como não fazer atividade física mais. É inadmissível. É que nem você dizer assim, eu vou ser um médico, mas eu não vou concluir a faculdade, eu não vou aprender anatomia nem fisiologia. Não tem como, é inadmissível, né? Então, realmente, hoje é inadmissível hoje você dizer que não tem tempo para fazer algo, porque o dia da Michelle tem 24 horas, o meu tem 24 horas, o seu também tem 24 horas. Por que algumas pessoas conseguem ser mais É isso produtivas do que outras? aí. É puramente organização. E como é que você se organiza, Michelle? Agora a minha pergunta, né? Como é que você consegue ter esse ritmo aí acelerado para fazer tanta coisa aí? Porque eu vi que não é só atividade física, você também acredito que exerça ainda a anestesiologia
Escreve, faz trabalho, é palestrante, é consultora. Como é que você consegue isso aí? Então, sou mãe de dois filhos que deixei ali Exato. trancados na Ainda jaulinha. tem a esposa, né? Sou esposa, meu É marido mãe. tá de plantão. Infelizmente, é o único plantão que ele não conseguiu largar, porque ele é do bombeiro, né? Então, tem a. Tá quase, tá quase. Tá ali na lista para tenente-coronel, tá quase saindo desse raio desse plantão. Mas militar tem essas regrinhas, digamos. Mas ele logo que ele pôde também, ele pegou e saiu. Eu me lembro dele falando isso, né? E aí eu vou falar de mim, mas porque o Tom Macedo, acho, né? Botou assim, administração do tempo. E o doutor investidor também botou assim, a É o parte do doutor plantão, Victor. desde. Vitor, Victor, não né? esqueci de você não, tá? Depois eu vou responder lá seu áudio, tá? É que eu tô no frenesi de viagem, estou embarcando agora essa madrugada aí para São Paulo, que eu vou lá para o Einstein para gravar os vídeos que eu faço parte do corpo docente da parte de gestão. Ah, Aí eu legal. volto, aí enfim, eu tô no frenesi de viagens aí que Mas ele não esqueceu, essa é a parte pronto. importante. Então, conta. E aí ele bota que parou, né, de dar o plantão, tudo. Então, isso, eu me lembro, né? Meu marido é um pouco mais velho que eu, profissionalmente é um pouquinho mais. E aí eu me lembro dele falando assim: olha, a partir desse ano, acabou plantão fim de semana. Aí ele foi botando, né? Aí depois, em outra época, ele, a partir desse ano, acabou plantão noturno. E aí foi indo. Então, por que eu tô falando isso? Porque eu fui aprendendo intuitivamente. Hoje eu estudo isso, mas na época eu fui aprendendo intuitivamente que a gente tem que colocar objetivos, aquela palavrinha que todo mundo conhece, metas, né? Metas. Metas SMART, Uhum. que são metas alcançáveis, mensuráveis, e onde a gente chega e fala, não, Relevantes. relevantes. Então a gente pega e fala, não, até a data tal eu vou fazer isso. E aí você vai, né? Igual um exercício, por exemplo, eu quero correr. Ninguém vai chegar e falar, quero correr uma maratona esse ano. Não, você nunca correu, vai correr uma maratona. Então, ela não é alcançável, não é impossível, mas para que isso aconteça de uma maneira correta, sem lesão, tem que ser algo alcançável. Então, você começa com 5, 10 e aí vai Isso. subindo. E eu fui criando isso, né? E então, quando eu vou observar a minha trajetória profissional aí ao longo da minha vida, eu sou uma pessoa que eu tenho. E você está perguntando agora, eu estou fazendo uma retrospectiva, eu tenho muitas metas. Então, olha só, que interessante. Eu me lembro, quando eu entrei na faculdade, aí eu falava, beleza. Eu entrei já um pouquinho, eu fiz 2 vestibulares. Então, eu não entrei, saí da escola e entrei. Aí eu falava, bom, já tô entrando velhinha, né? Pensando, né? Comparando com os meus amigos. Então eu falava assim, não, eu queria casar. Ah, não, então eu quero casar até tal época. Acabei encontrando meu marido. Aí casei até antes do que eu imaginava. No final, me casei no 5º ano da faculdade. Mas aí eu me lembro, não, eu não vou poder engravidar porque eu quero fazer a residência. Aí eu falei, eu me lembro perfeitamente, a anestesia tem a parte inalatória. Sim. Então eu peguei as minhas rodadas do 3º ano, todas que tinham cardíaca, pediátrica, tudo que tinha inalatória, eu botei no início e falei, bom, agora eu vou tirar o DIU, a partir de agora eu posso engravidar, que aí eu só tinha ambulatório, maternidade, tudo. Então, se eu for observar, tudo eu fui me organizando, planejando, fazendo essa gestão do meu tempo e graças a Deus foi dando tudo certo. E aí, como é que eu consigo, né? Eu faço um pouquinho de tudo. Eu tenho outras 2 empresas que não tem nada a ver com medicina. Então, por exemplo, uma delas que é muito curioso, para sair dos meus plantões, que eu dava plantão em hospital público, emergência, maternidade, amava, aprendi muito, tenho a bagagem até hoje, mas eu falei, não é essa vida que eu quero, tudo. Tanto que às vezes quando me chamam, eu falo, gente, não quero mais voltar, não consigo mais virar à noite, no dia seguinte eu vou estar um bagaço, eu não consigo ir para um casamento. Quem dirá dar um plantão de anestesia, ficar lá de madrugada pegando baleado, que era o que eu fazia. Então o que eu fiz? Conversei com meu marido e falei assim, não, vamos fazer o seguinte, eu quero cuidar de flat, de temporada. Então eu faço o dia da noiva. Olha que E legal. aí, e aí eu faço locação de temporada, Airbnb, tudo, de imóvel e dia da noiva também, que é uma coisa que dá um plusinho. Então eu comecei a fazer isso, comecei a aprender, a gostar.
Não sou muito boa nas finanças, quem faz toda essa parte de investimentos é o Fábio, mas eu tenho essa organização, né? E aí eu saí do plantão de fim de semana, plantão noturno, fui saindo, fui me organizando e substituindo o que eu ganho, o dinheiro que eu ganho desse valor, né? Ou dessa outra empresa, é exatamente igual, e agora, dependendo da época, até um pouquinho mais do que eu ganhava no plantão. Então, assim, a gente começa a se organizar. Por exemplo, eu na época até a pandemia, eu acabava anestesiando para vários outros cirurgiões, várias equipes. E aí a vida era meio enrolada, né? Eu falava, não é isso que eu quero ficar com as crianças, eu quero levar eles na escola. Não sei. Aí sentava, Fábio, olha só, vamos organizar. Aí veio a pandemia me deu até um susto, né? Eu falei assim, não quero, pô, meu filho alfabetizando, eu falei, não quero trabalhar na pandemia. Né? Porque os anestesistas, meus colegas, a maioria, coitados, né? Não tiveram vida naquela época. E aí meu filho, asmático e alfabetizando, eu falei, não, Fábio, o Fábio não tinha como. Militar, apesar de eu ter feito na Marinha, eu fui temporária. Então, terminou meu tempo, eu saía. E aí, não, ele tinha que ir ao hospital de campanha, tudo. Então, eu falei, eu seguro as coisas aqui em casa e você, né? E a gente foi se organizando. A gente tem uma parceria muito boa nisso. E um outro macete que eu tenho, assim, que eu gosto muito, né? Você com certeza já ouviu falar daquela técnica Pomodoro, né? De Aqui pequenas tem tudo, frações. viu, Michele? Ah, eu tô doida Tudo pra ler. Eu tô doida pra ler que eu vou aqui. me identificar. Eu tô doida pra Matriz de chegar. Eisenhower, Ó, olha. GTD, Olha só. técnica Pomodoro Cara, e o e... jeito Frank de gerenciar pessoas. ah, Você vai ver lá. eu ainda vou aprender mais. Eu adoro isso. Que é isso aí. A gente pega e aprende cada vez um pouquinho mais, né? Com a experiência de cada um. E aí, o que eu descobri? Que eu sou muito acelerada e eu não tenho diagnóstico de TDAH, espero, não quero nem ter, não quero nem saber, mas eu sou muito acelerada. Então, eu sou aquela que saio pegando tudo. Dificilmente eu digo um não, é até uma característica ruim. E aí, quando eu for ver, eu tô fazendo um milhão de coisas. Então, eu aprendi algumas coisas. Primeiro é fazer pequenas parcelas. Eu rendo muito em pequenas parcelas. E quando eu chegava para fazer coisas por muito tempo, eu ficava muito tempo fazendo e o rendimento não era o mesmo. Então eu descobri que não. Aí eu pego de tudo que eu tenho, eu faço 30 minutos disso, 30 minutos daquilo, mantendo descanso. Quando eu fui ver, no final do dia, eu não sou perfeita, então, eu tenho, sei lá, uma lista com 10 itens. A Michelle sempre faz os 10 itens todos os dias? Não, mas os itens têm a prioridade. Então, dos 10, eu consegui fazer 7. Sei lá, dos 10, 5 ou 3 eram prioridade máxima, e aí eu vou escalonando isso, e aí geralmente sobram para o dia seguinte 2, que aí as 2 no final, 2, 3 viram a prioridade máxima do dia seguinte. E assim eu vou levando. Isso é uma coisa que eu aprendi. Outra coisa que eu aprendi é dizer não. Como eu falei, né? Eu adoro pegar, fazer tudo. Aí o Fábio, isso meu marido, é ótimo em dizer não, né? E eu era péssima. Então, o equilíbrio, eu descobri que, não, eu vou aprender a começar a falar, olha, não dá. Você quer para essa semana? Essa semana eu não consigo. Aí eu vejo minha agenda, não. Você quer para tá? Eu me sentia mal, né? Em não aceitar, mas eu comecei a entender que as pessoas não têm essa sensação que eu tenho. Elas respeitam, beleza. Então, ok. Então, eu aprendi a dizer não. Então, a gente começa a se conhecer. Então, eu acho que o autoconhecimento, né, é uma ferramenta muito importante. E E aí, olha, eu acho que foi até a Noelle que botou a questão da gestão emocional, né? Da terapia, tudo. E eu aprendi isso muito, principalmente o dizer não. O Fábio falava, mas eu não falava, é porque ele tá implicando comigo. E aí a terapeuta chegou, não, Michele, tem que saber dizer não, isso é uma tudo. crença limitante, Michele. É Isso é uma uma crença crença limitada. limitante isso. É isso aí. A gente põe na cabeça. Mas não é nada daquilo. E não, mas não é nada daquilo. Às vezes outra pessoa não está nem pensando o que a gente acha que ela está pensando. E aí, sabe como eu ressignifiquei isso? Eu aprendi assim. Para cada sim que eu digo para alguém, eu estou dizendo não para mim mesmo. Ou para o meu filho, ou para a minha saúde. E eu comecei a ressignificar. Então, hoje, para eu dizer sim para alguma coisa, para uma proposta, para uma palestra, para uma coisa, tem que valer muito a pena.
dentro Exato. da hora. Tem que ser algo assim que Exato. E realmente eu digo, quando eu coloco na balança, eu digo assim, ó, isso aqui vale a pena essa troca que eu vou ter que fazer, porque eu vou ter que, por exemplo, tipo, para ir amanhã viajar, eu vou viajar de madrugada, eu escolhi viajar de madrugada por questão de trânsito, tudo. Eu disse sim, porque vamos falar assim, o ganho que eu vou ter, e esse ganho não precisa ser só ganho ser financeiro, dinheiro, exato. vai ser muito maior do que o que eu estou tendo que abrir mão, né? Então, E complementando isso, é onde eu falo também para o pessoal do movimento, né, para a comunidade, que a gente tem que saber, tem que elencar na nossa vida tudo que é muito importante, né? Ah, eu descobri hoje na live do Metamédico e do Médicos Atletas que exercício físico é muito importante. Então, aquele horário na nossa agenda ele tem que ter o mesmo peso que estar com meu filho, do que, sei lá, o que a gente considere muito importante, né? Do que o próprio trabalhar, o próprio. Eu acho muito importante lá dar o plantão porque eu tô aprendendo, né? É limitado, vai acabar, não sei o quê. Beleza. Então, tudo que é muito importante, a gente tem que reservar o período na agenda. É o sim que você está falando. Então, esse sim é o sim do exercício físico, é o sim do autocuidado, do seu momento também de descansar, de dar uma volta e esparecer a mente. Né? Então, eu acho que quando a gente começa a entender isso e montar a agenda dessa maneira, poxa, minhas finanças estão uma bagunça, eu quero estudar isso, eu quero aprender isso. Então, a gente começa a montar esse quebra-cabeça, que é a nossa vida, dentro daquelas 24 horas. Hoje, eu fui surfar com uma amiga minha que por muito tempo fez as artes do movimento. Porque quando eu me dei conta que perdia dias e dias, horas e horas, já estava impactando na minha vida familiar, né? Porque eu ficava lá tentando fazer a arte e quando saía no final, saía horrível, não me agradava. Então eu falei, não, eu preciso delegar. Isso é uma outra coisa importante. E aí eu peguei e falei, não. Aí eu chamei essa minha amiga, que eu adoro as artes dela. E aí hoje a gente foi surfar junto. Ela não é médica, ela é DJ. E aí a gente conversando, né? A gente já tava cheio de planejamentos, não sei o quê. Aí eu falei assim, aí no final a gente falou assim: caramba, Dani, poxa, eu falei pra ela, o nosso dia não é possível, ele não tem 24 horas. Eu falando pra ela hoje. Aí ela falou assim: Michelle, o nosso dia com certeza tem mais de 30 horas. Com certeza, porque o que a gente faz. E é assim, é interessante isso. A gente pega e começa a ter a sensação de que a gente é muito produtivo. Mas é muito exato, produtivo em qualidade, né? Dizer que faz um monte de coisa não faz nada, né? exatamente. E para mim o que me ajudou muito nessa questão é uma ferramenta chamada Matriz de Eisenhower. É Eu uso verdade. muito a matriz para colocar as prioridades em ordem de importância e em ordem de urgência. Mas o que mais a matriz me ajudou foram em dois pontos. Um você colocou aqui, delegar. Eu sempre fui muito Também. centralizador e hoje eu delego muita coisa. E o segundo foi me livrar de coisas que não agregam nada, que só me tomam tempo, que eu coloco ali, isso aqui eu não vou perder tempo. Tira da minha frente isso aqui. Isso ajudou muito, viu, pessoal? Aí quem quiser aprender mais sobre a matriz de Eisenhower, tem muito texto aí. E no livro Metamédico eu explico bastante na parte de produtividade. Mas olha, é uma ferramenta poderosa de organização do que é urgente e do que é importante. Coisas que você precisa resolver rápido, coisas que você pode agendar, coisas que você tem que delegar e coisas que você tem que descartar. Tipo, tira da sua frente se não é com você, não vai te agregar nada, só vai te tomar tempo e energia. Ajudou bastante, viu? E ajuda, e ainda ajuda muito ainda. Hoje ela já está automática, né? Isso Antes que eu ia falar, ela eu tinha parece que que fica escrever. internalizada, né? Antes eu tinha que escrever, né? E a atividade física entrou aí. Chegou um ponto que eu falei assim, cara, eu não quero ser uma pessoa rica no cemitério tão cedo. Eu quero morrer jovem o mais tarde possível. Eu sempre falava assim. Então eu comecei Também. essa questão da atividade física começou a mudar de posição lá na matriz de Eisenhower, entendeu? Até que chegou Exato. Até que chegou lá no topo, né? ela foi mudando lá dentro, né? E isso realmente mudou bastante.
eu pratico, assim, eu faço questão de praticar. E eu pratico 6 vezes por semana, pelo menos é só o domingo que não, porque a esposa disse, não, domingo é da família, não tem personal, tá bom, então a gente respeita. Mas nos outros dias todos eu pratico, eu procuro sempre praticar. E é isso, ajuda muito, muito mesmo, tá? Muito mesmo. A gente ter longevidade, né? Que é isso que todos nós queremos, no final das contas. E o Francinaldo, isso que você falou, né? É uma coisa que eu gosto também de trazer. Por exemplo, a pessoa falar, mas agora eu não tenho tempo de fazer um personal, enfim. É uma coisa, puxando aquele gancho das Blue Zones, né? Uhum. Que eu estudo, o meu outro projeto é que eu tô começando a fazer anestesia com medicina do estilo de vida. Ok, E aí ok. eu fiz a formação lá na MEV Brasil, que é uma escola de ciência da mudança, né? Eles pegam a medicina do estilo de vida e não apenas a gente aprende que os pilares do estilo de vida são importantes, atividade física, né? Porque você pode chegar para o paciente e falar, olha, seu fulano, você tem que se exercitar no mínimo cento e poucos minutos por dia, por semana, não sei o quê, não. Você pode falar tudo aquilo, ele vai chegar e falar assim, tá bom, doutora, volta lá. Depois de tempo, fez? Não, não fez. Então, por que ele não faz, né? Então, o legal da MEV Brasil é isso, é você chegar e entender o outro, né? Entender o que faz a outra pessoa mudar, né? E a gente fala muito em propósito, né? E aí, uma coisa, só antes de falar do propósito, dessa questão do mudar, né? Mudar é muito difícil, mudar um hábito é muito difícil, né? Ainda mais nos dias de hoje, que a gente tem Netflix, televisão, tem celular, tem joguinhos, tem tudo que você quiser, a gente tem na nossa mão, ao nosso acesso. Então, cada vez mais está sendo e vai ser mais difícil mudar. Mas o que a gente fala muito na medicina do estilo de vida? Que não necessariamente você precisa fazer um exercício físico ou um Uhum. esporte. O que eu percebo muito, aí eu dei o exemplo lá do elevador, são hábitos, porque cada vez mais os estudos mostram que estar em movimento, estar ativo, né, é mais saudável e é mais protetor contra doenças crônicas não transmissíveis e para essa longevidade saudável que a gente tanto busca. Tanto que nas Blue Zones não tem academia. Não tem academia. Exatamente. Mas o que eles perceberam nessas cidades? Que são cidades com muitos morros. Então, aqueles idosos, o que eles fazem? E com pouca tecnologia. Então, eles vão na casa. Eu quero conversar com a fulaninha, minha amiga. Ela pega, anda e vai lá na casa. E aí sobe o morro, desce o morro. E isso, por isso que, então a gente tem que fazer no mínimo 7 a 8 mil passos por dia. Então vieram os passos. Então, assim, o que eu falo para o pessoal da comunidade? Cada vez mais que a gente diminui nosso comportamento sedentário, poxa, hoje eu vou ter o dia inteiro de consultório, vou ficar sentado. Não, vamos fazer pausas ativas, aquele exercise snacks. Você pega, faz 5 minutinhos de agachamento ou elevação da panturrilha, né, do Uhum. calcanhar, ou o fato de levantar e dar uma caminhada, vai no banheiro, bebe uma água. Então, assim, pequenos hábitos modificáveis, né, sendo modificados, eles vão gerar, porque aí o cérebro ele começa a puxar isso e isso vai se transformando num exercício físico. Tem um gráfico que eu gosto muito de apresentar, que ele mostra como que quando a gente sai do sedentarismo, né, Uhum. do estado zero de inatividade, do estado máximo de inatividade física, aí você começa a se movimentar, o ganho de proteção dessas doenças crônicas não transmissíveis é o máximo. O gráfico, você já viu, né? É totalmente íngreme. Claro que depois você continua, né? Mas o maior ganho é nesse sair da inércia. Então, a gente precisa ser mais ativo, diminuir comportamento sedentário, né? E aí sim, depois você vai se descobrindo o que você gosta, se gosta de um esporte, se gosta de dançar, se gosta de uma academia, enfim.
E isso é um outro ponto interessante, porque a gente já está aqui com 1 hora de live, Ixi, tá? nem Daqui a pouco percebi, falo pra voou. caramba. É que quando a gente pega o gráfico da evolução patrimonial nos investimentos, é exatamente a mesma coisa, sabia? Não. É exatamente a mesma. O gráfico fica um tempo ali na horizontal, parece que não sai do lugar, até que ele ganha tração e sobe de forma exponencial, que a gente fala, né? É exatamente o mesmo, pessoal. A gente está falando aqui, quando eu convidei a Michelle, depois de muito observar e seguir lá o perfil e me inspirar em muito do que eu vejo lá, eu falei para ela, Michelle, nós dois queremos a mesma coisa por caminhos diferentes, Foi né? mesmo. Nós dois, nós estamos buscando a mesma coisa e o modus operandi é o mesmo, né? Só que um leva ao outro, né? Uma saúde financeira te permite cuidar melhor da sua saúde física e isso te permite ter melhores resultados, tanto no seu trabalho quanto nos seus negócios e nos seus investimentos. Então, a gente está falando aqui de um círculo virtuoso. E que um ajuda o outro, né? Um vai te permitir ter mais tempo livre, vai te permitir dormir melhor, vai te permitir se conectar com pessoas, né? No livro, nas Blue Zones, isso é uma coisa, eles têm uma conexão entre as pessoas muito grande lá, Muito. de amizade, né? Aquela coisa de um ir na casa do outro, fazerem festa, reunir amigos, e isso traz muita longevidade também. Então, é extremamente importante a gente entender que meio que a gente está falando da mesma coisa, né? Só mudando um pouco a temática de cada um, mas o mecanismo é o mesmo. O gráfico, quando a gente pega o gráfico de uma evolução patrimonial, é exatamente isso que você falou. O difícil é sair da inércia, é começar, é dar o primeiro passo. Nos primeiros dias vai doer o corpo, vai doer a junta, você vai estar indisposto. Depois aquilo vai, o seu corpo vai pedindo mais. Mas aí até que o dia que você não faz aquilo, pô, peraí, aconteceu alguma coisa aqui, né? É. Já te chama a atenção. Muito legal. Pô, Michele, olha, são 21 horas e 21 horas e 2 minutos, o tempo voou, bate-papo muito Voa. legal, muito enriquecedor e muito saudável para todos nós. E certamente a gente vai ter outras oportunidades aí para estarmos falando, talvez, de temas mais específicos aí voltado para o público. Eu tenho certeza que gostou muito. Quero só avisar o pessoal aqui, pessoal, que dia 23 e 25 estarei em São Luís do Maranhão, no evento Concebe, Congresso Multidisciplinar de Saúde e Bem-Estar, tá? Então, pessoal de São Luís, agora 23 de novembro. Ah, vou E dias 18 e avisar 19, para os médicos atletas do Maranhão. avise, por favor, para prestigiarem lá o evento, que eu estarei lá ao lado de grandes players e eu vou falar para vocês que enriquecer faz bem à saúde. Esse é o tema, né? Que eu vou falar lá, que é o pupurri do terceiro livro. Enriquecer faz bem à saúde. Dia 18 e 19 estarei em Fortaleza, pessoal, a convite da Unimed Fortaleza para falar sobre gestão de clínicas e consultórios para os médicos cooperados, tá? Então, vou ficar os 2 dias lá em Fortaleza, tá? Que E aí, quando legal. saírem os próximos eventos aí, eu vou colocando aqui para vocês. Você tem eventos também, Michele? Eu vi que você tem eventos, se você quiser, pode colocar aqui para a gente, convidar o pessoal aí para participarem, também para seguirem o perfil, como é que faz para adquirir os livros, tá? Então, de eventos esse ano, né? O último que eu fiz, bom, por enquanto, Por foi enquanto, agora, né? foi agora em sábado agora, sábado passado, que eu fiz a abertura da imersão de cardiologia esportiva da Sociedade de Cardiologia do Rio, né? E eles têm um departamento, foi muito legal a imersão, com 100 médicos, a maioria eram médicos, mas tinham outros profissionais de saúde. E é muito legal, né? Porque a gente vai levando esse conceito. Esse ano eu não consegui, mas agora em novembro vai ter, que eu super recomendo, o Congresso Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida, Legal. da sociedade, na verdade não é a sociedade, do congresso, né? Uhum. Do colégio, né? Que é o CBMEV, que eu sou afiliada, e que é assim, é muito legal que isso tudo que a gente fala tá muito sedimentado, muito estruturado e tem muita literatura na medicina do estilo de vida. Eu não sei se você, Francinaldo, já ouviu falar,
né? Mas a medicina do estilo de vida, assim, muita gente confunde, fala, ah, mas é a mesma coisa que medicina integrativa. Não. O que que é, né, a medicina do estilo de vida? Existe o Colégio Americano de Medicina do Estilo de Vida, que foi criado em Harvard, lá onde eles estudaram as Blue Zones, tudo isso. Lá eles têm isso já há muitos anos. E só em 2016, se eu não me engano, 16 ou 18, acho que 16, que alguns médicos brasileiros, inclusive uma delas é carioca, minha amiga, tive o prazer de conhecer, que é a Silvia Lagrota, que é a atual presidente do colégio, foram, né, lá acompanhar eles incomodados, né, com essa coisa, poxa, mas como assim? Só remédio? Ah, hipertensão é remédio, diabetes é remédio, tudo. Eles descobriram o colégio americano e foram lá acompanhar com os médicos renomados. E eles descobriram que lá a medicina do estilo de vida, ela é baseada nos pilares que são alimentação saudável, sono, atividade física, conexões sociais e saúde mental e controle de tóxicos, que é diminuir e o objetivo, se possível, zerar, né, tabaco, álcool, tudo. Então, baseado nesses 6 pilares, o que a medicina do estilo de vida faz? Ela não ignora, né, a nossa alopatia clássica, não é isso. Mas, sabe na época da faculdade, quando, vamos lá, cardiologia, vamos estudar hipertensão. Aí tá lá, estuda fisiologia, estuda fisiopatologia, estuda tudo. Quando chega no tratamento não medicamentoso, tá alimentando. Aí o professor, rapidinho, pula essa parte, vamos pro medicamentoso. Aí tem aulas e aulas de drogas, né? É dar esse enfoque ao não medicamentoso, onde a gente vai entender o ser humano, conversar, ele vai trazer as questões dele, ele vai trazer essa questão do propósito, né? Poxa, eu tô estressado porque a minha filha tá doente, eu tô com medo de perder, enfim. E aí você começa a trabalhar isso. Eu tô estressado porque eu não consigo pagar os boletos. Exato. Bem isso, tô estressado. De repente, do futuro aí, entra na medicina de estilo de vida como pilar saúde financeira. Olha aí. Sim, tá? Bem... com certeza. Mas ela tá atrelada à saúde mental também, né? Sim, porque tá estressado. Com certeza. E aí é isso, né? A gente chegar, então eu super recomendo que os colegas, né, profissionais de saúde, entrem lá, né, CBMEV, no Colégio Brasileiro, e aí esse colégio ele é chancelado pelo americano e existe uma certificação, né, que eu ainda não tive tempo, preciso me organizar para fazer essa prova. Eu conheci a medicina do estilo de vida há pouco tempo, mas é isso, você chegar e faz a certificação, mas não é uma especialidade médica, não tem RQE. Ainda. É uma luta que eles estão tentando, mas é uma área de atuação. Então, o médico que ele tem essa visão da medicina do estilo de vida, ele enxerga, né, o paciente como um ser mais completo. E a gente não pode esquecer, Francinaldo, do primeiro paciente, o paciente zero, somos nós. Se a gente consegue aplicar essa medicina que a gente está falando aqui há 1 hora na gente, a gente vai conseguir aplicar no paciente, né? Com certeza. Porque o paciente vai se espelhar, por isso que o slogan do movimento é médicos saudáveis, pacientes saudáveis. Tudo isso que a gente está falando serve para a gente, mas serve para o paciente também, incluindo saúde financeira. Se você chega para o paciente, conversa com ele, e ele no meio da consulta fala, ai, doutor, tô cheio de dívida, não sei o quê, e você tem o conhecimento, você tem a propriedade de causa, você vai conseguir orientar, falar, né, dar o caminho, não precisa dar aula, né? Orienta a pessoa que pode estar ensinando, enfim. Mas isso é muito legal. O conhecimento salva vidas. Com certeza. Eu vi que vocês têm um site, né, do Médicos Atletas. Pode colocar aqui. Preciso falar. www.medicosatletas.com.br. Esse é o site, lá tem a história. Aqui. Obrigada. Tem tudo. A loja virtual tá numa transformação, tá? A gente vai voltar a vender o livro, ele tá esgotado agora. A gente vai voltar a vender o livro. Aí tem, eu tô até com a blusa aqui, ó. Essa aqui é a logo antiga. Então, a gente tá fazendo os produtos com a logo nova. Que aí a loja é só tirar o BR, .com, né? Desculpa, a loja... perdão, pessoal. Não. Vou corrigir. Tá certo, tá certo. Esse é o site. Tá. No site tem o link de tudo. Tem o link da loja também.
E só a loja é o ponto .com, né? Canal no YouTube. Tem também. Olha, gente, é gestão de tempo, tô me organizando. Tô botando algumas lives lá. A gente tá com um podcast, aí tem uma média atleta que tá Legal. me ajudando, a Cris Prado, a organizar, trazer os. De repente eu vou falar para ela convidar você também, Conta né? comigo. Então tá. E aí é isso, né? Aí a gente tem o podcast, tem o YouTube, o site oficial, a Eu fiz loja. agora um com um colega cardiologista daqui, o Dr. Rodrigo Souza, que chama Papo do Coração. Ai, Eu que fiz um legal! podcast com ele mostrando. Tá até aqui no meu perfil, ele postou em colaboração, né? Chamando o pessoal. Ficou show de bola. A gente falou da importância aí da saúde financeira para a saúde cardiovascular, que, como eu falei, preocupação financeira pode aumentar o risco de infarto em até 13 vezes, né? Adorei Então, essa informação. Adorei. exatamente. Inclusive, Eu depois eu vou vou te querer esse mandar paper. o texto aqui, depois eu mando para você Muito legal. o artigo, né? Que tem. É um trabalho, assim, tem os seus viés, mas, assim, é meio o que a gente sabe, né? A gente já. Assim como, por exemplo, antes a gente falava, será mesmo que dinheiro traz felicidade? Muita gente pergunta, não, dinheiro não traz felicidade. Mas já tem um trabalho que mostra que traz. Né? Eu vou Olha. pegar também, traz. Por quê? E aí você vai entender agora. Dinheiro compra tempo. E tempo dá E felicidade, né? exato, porque aí você não vai gastar o seu tempo fazendo coisas que você não gosta de É fazer. verdade. Então é bem legal esse trabalho também. Depois eu te mando aí, que eu acho que tem tudo muito a Tem, ver, né, com o que a gente está falando aqui. eu coloco nas minhas apresentações, porque Ó, são a Noelle informações. colocou aqui, pobreza também não traz felicidade. Tá certo, verdade Boa, é, né? Noelle, é isso aí. É isso aí. Boa, Noelle. Mas muito Bom, pessoal, a legal, gente, Francinaldo. olha, show de bola a live, Michele, obrigado aí. Vamos conversando aí pra gente alinhar aí mais algumas coisas. Eu acho que tem muita coisa pra gente fazer. Depois eu vou te passar o contato do Renato aí do Rio, da editora Doc, para você conhecer, Passa gente sim. boníssima, tá? E vamos em frente. Eu acho que a gente tem que cuidar assim da própria saúde primeiro, para que depois a gente possa cuidar da saúde física dos nossos pacientes, né? Também tem que cuidar primeiro da nossa saúde financeira para depois orientar os colegas. E nisso aí todo mundo só tem a ganhar, né? Os nossos colegas médicos, os pacientes que os médicos cuidam, a sociedade como um todo, o país como um todo, o planeta como um todo, o universo como um todo. Todo mundo ganha quando a gente vive mais e vive melhor, tá? Muito obrigado de coração. Prazer. Obrigada. E eu gostei do termo metamédico atleta. Eu acho que Também vai gostei. pegar, viu? Tá? E você vai deixar a live gravada? Que aí eu vou disparar aqui pro pessoal que não pôde assistir. Ela vai ficar gravada assim. Aí, assim que eu terminar de gravar aqui, eu te mando o link. Tá Mandem, que se quiser colocar em colaborativo, tá? Tá bom, então. Obrigado, Michele. Um abraço. Boa Depois eu mando para você pessoal. uma camisa da Manada Rica também, tá? Que é um outro programa que a gente criou também, que se é para viver em manada, então vamos viver na manada certa, que é a manada rica, não na manada pobre, né? Como Noelle disse, é verdade. Obrigado, pessoal. Obrigado, Michele. Um abraço. Obrigada. Vamos nos falando. Vamos Tchau, pessoal. Boa noite. sim. Obrigado a todos. Tchau, pessoal. Tchau. Boa noite.